Olá, seja muito bem-vindo ao VirtusCast, o podcast que trará os ensinamentos das pessoas mais sábias de nossa história e como os antigos têm toda a sabedoria necessária para alcançarmos a vida que queremos e assim poder fazer a diferença. Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Muitas vezes podemos confundir uma pessoa mal informada como alienada, mas isso não é a verdade. O alienado é aquele que não pensa por conta própria, apenas lê ou assiste algo na TV ou na internet e já reproduz a notícia, sem ao menos se dar ao trabalho de pensar, refletir e verificar de fato se tal informação é ou não realidade e, a partir desta, ter a própria conclusão. As pessoas alienadas precisam de referências externas para a tomada de decisão em suas próprias vidas e normalmente criticam aqueles que não seguem aquela ideia ou modo de agir. Os alienados possuem opiniões sobre tudo, mas grande parte das opiniões, ou todas as opiniões, são na verdade opiniões de outras pessoas que apenas são reproduzidas pelo alienado. No livro Mais Esperto que o Diabo, o autor Napoleon Hill fala sobre como o diabo domina nossas mentes. Veja que no livro entendemos o diabo como uma energia negativa, não um bicho vermelho com rabo, chifre e tridente. Enfim, na obra, o autor faz uma entrevista com o diabo, e ele nos explica o modo como ele inicia o domínio dele, ou seja, o domínio da energia negativa sobre nós. Segundo ele, o início de seu domínio é por meio da alienação, que acontece ainda quando somos crianças, e o modo que isso acontece é por meio da imitação, ou como falamos no episódio anterior, o aprendizado por osmose. Imagine que quando somos crianças, somos um caderno vazio. E a partir de uma certa idade, passamos a imitar pessoas ao nosso redor. E essa imitação pode se tornar um hábito. Podemos achar que as crianças imitam apenas as expressões físicas, mas a realidade é que ela imita as expressões do pensamento. Aí então, uma criança que nasce em um ambiente alienado irá se tornar alguém alienado, por passar sua infância imitando aqueles à sua volta. E ao se tornar um alienado, será facilmente influenciada por terceiros. Em 1962, Stanley Milgram fez um estudo sobre obediência. O objetivo de Milgram era entender como nós respondemos a autoridades, a líderes. Ele queria entender como foi possível o povo alemão ter aceitado o extermínio dos judeus e até ajudar em tais atrocidades na Segunda Guerra Mundial. Ele se perguntava como foi possível pessoas normais, pessoas como nós, com uma rotina diária, agir de forma tão desumana e insensível. O estudo realizado por ele foi o seguinte: pessoas entre 20 e 50 anos de idade participaram voluntariamente de uma pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sobre a punição como método de aprendizagem. Em duplas, um dos participantes era o professor, enquanto o outro era o aluno. Cada vez que o aluno errasse um exercício de memorização, o professor deveria lhe aplicar choques, que começavam em 15 volts e iam até 450 volts. Na medida em que os choques eram aplicados, o aluno gritava de dor, pedia para sair do experimento ou se silenciava. Porém, os professores eram ordenados a seguir com a pesquisa. A grande maioria dos participantes, cerca de 65%, continuou
e chegou ao máximo do choque. O teste buscava identificar a desistência dos professores como resposta recorrente, mas foi constatado uma relação de obediência a qualquer custo. Nenhum voluntário foi até o aluno verificar se ele estava bem. A pesquisa de Milgram pode ser conhecida com detalhes no filme O Experimento de Milgram. A narrativa em si é bastante leve, pesadas são as constatações. Diante da dor do outro e tendo a chance de interromper uma tortura, presume-se que os seres humanos recorram à empatia e à misericórdia. Mas não foi isso que Milgram observou. A alienação nos torna um estranho para nós mesmos. Ser alienado é negligenciar a nossa capacidade de pensar. Quando nos recusamos a usar nossas mentes, elas serão usadas por outras pessoas. Já vimos que o autoconhecimento é de extrema importância para alcançarmos a vida que queremos. E no episódio de hoje, vemos que isso pode ir além. Conhecer a si mesmo nos tira da alienação que aprendemos desde pequenos. Imagine que não tenhamos clareza de quem somos. Imagine que não tenhamos clareza do que queremos. Seríamos manipulados com facilidade, como foi constatado no experimento de Milgram. Agora, se sei o que é certo, se me conheço de fato, se sei o que quero, por que seguiria algum líder cegamente? Por que seguiria alguém sem nem ao menos pensar? Hoje em dia, temos grandes influências graças à internet e devemos tomar muito cuidado com quem seguimos e até onde seguimos. Muitas vezes, por conta de coisas negativas de nossas vidas, pela falta de propósito, nos deixamos levar no embalo dos amigos, daqueles que seguimos nas redes sociais, de líderes, das multidões. Muitas vezes estamos emocionalmente frágeis, e isso é usado contra nós, ou usado para nos influenciar a tomar certas decisões. Não vamos deixar terceiros definir o que é melhor para nossas vidas. Cada um sabe da própria realidade, e sempre devemos ter em mente que nesta vida só nos são colocados à frente os obstáculos que somos capazes de ultrapassar. Sendo assim, temos de olhar para dentro e usar nossa mente, e jamais negligenciá-la. Existe um velho ditado, conhecido como os dois lobos. Reza a história que um velho índio Cherokee estava a ensinar o seu neto sobre a vida. E disse-lhe o seguinte: está a acontecer uma luta dentro de mim. É uma luta terrível entre dois lobos. Um lobo é mau. Ele é a raiva, a inveja, o arrependimento, a alienação, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. O outro lobo é bom. Ele é a alegria, é a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. O neto ficou a pensar no que o avô disse por uns instantes e depois perguntou: e qual dos dois lobos é que vence? E o avô respondeu: aquele que eu mais alimento.
Muito obrigado por escutar esse episódio do Virtuscast. Espero que tenham gostado desse episódio. Caso tenha alguma dica, feedback, entre em contato pelo nosso Instagram @virtuscast ou pelo e-mail virtus.cast@gmail.com. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une.